Hoje eu vou passar algumas instruções para vocês referente ao civismo, tá? Vou explicar um pouquinho do conceito, como que funciona e para vocês entenderem um pouquinho qual que é a utilidade do civismo. Você que é capitão, você que está coordenando a sua galerinha, os seus desbravadores, a sua unidade, vocês precisam entender um pouquinho quais é a função que vocês vão utilizar, né? Eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou tentar ser o mais dinâmico possível, o mais breve possível também, para vocês compreenderem, para não ficar uma coisa mais longa, para ficar uma coisa mais sucinta, tá? O que é o conceito, né? Dentro de todas as atividades encontradas no universo, chamadas de desbravadores, tanto a Ordem Unida como acampamento, cada um tem a sua teoria. Mas o civismo também chama a atenção pelo fato de se tornar mais fácil, utilizando tanto a parte da Ordem Unida quanto a parte do civismo, né? Dentro delas são os princípios que reagem ao caráter e à personalidade de cada um de nós, né? Um dia eu também fui desbravador, aprendi muitas coisas bem legais e com o passar do tempo a gente foi nos aprimorando os conceitos reais que nos ajudaram a ser o que somos hoje, ok? Mas o que é o civismo, né? Para que serve o civismo? É um princípio indispensável no clube dos desbravadores, especialmente quando a gente está falando de abertura e encerramento das atividades do clube, nas reuniões de domingo, né? A gente faz isso mais mesmo nas reuniões que a gente dirige a reunião no domingo, tá? Mas assim, como que eu consigo fazer uma abertura correta? De que maneira eu utilizo fazer o hasteamento das bandeiras, numa cerimônia, como que eu utilizo esses instrumentos, como que eu hasteio, né? Bom, vamos falar um pouquinho de cada um disso, como que funciona, que lado que eu uso as bandeiras e tudo mais, tá? Precisamos separar os nossos materiais que vamos utilizar na abertura das reuniões, né? Geralmente a gente utiliza as bandeiras aí, a do país, a do estado, dos desbravadores. Vou utilizar uma corda de mais ou menos de 4 ou 6 centímetros para fazer os hasteamentos dessas bandeiras. Os membros do clube, né? O pelotão dos ideais que vai estar lá composto, né? Com voto, lei, lema, objetivo, voto de da Bíblia, o hino e a oração, né? Quando a gente faz toda essa pré-abertura e a gente vai dar o sinal da abertura da reunião, né? As unidades serão formadas, certo? Sendo os comandos automaticamente está com os capitões. Vocês estão estudando nesse exato momento. O que a gente faz? Os capitões, então, apresentam as suas unidades ao seu diretor, que está ali no comando do dia, ou a pessoa responsável pelo dia da reunião, né? Todo esse processo ele deve ser sempre seguido numa sequência, tá? Faz a saudação lá, Maranata, o cargo de quem está tomando o comando da unidade, né? Se é o capitão, se é o secretário, não importa. A pessoa que está representando tanto a unidade masculina, tanto a unidade feminina do clube. Faz a apresentação normal. O capitão, ele é um dos primórdios da unidade, né? Que ele representa todo o conjunto ali da turminha que ele está tomando conta, certo? Essa sequência se aplica na apresentação para você fazer uma abertura de uma programação, principalmente na reunião do clube, né? O civismo ele é importante para a gente obedecer as regras, quais são a forma e as condutas que vamos utilizar, e também a sequência que se apresenta na passagem de comando, né? Do capitão ao diretor, na abertura da reunião do clube. E as bandeiras, como que eu utilizo, né? Eu montei a minha unidade, montei lá, estou com todas as bandeiras nas minhas mãos e eu preciso usar essa bandeira de uma maneira
que seja correta, né? Então, assim, o número de membros para poder fazer o hasteamento, né? Tem que ter uma quantidade ali, pelo menos mínima, para poder fazer o hasteamento das bandeiras básicas que você vai fazer ali no dia da abertura das suas reuniões. A disposição das bandeiras também é um item muito, mas muito importante. Muitos acabam confundindo, mas não tem segredo, viu? A sequência de como montar é uma coisa super simples. Por exemplo, quando o número é ímpar, a bandeira nacional deve ser o centro das demais, disposta em ordem de importância, claro, sempre obedecendo da direita à sua esquerda da bandeira nacional, ou seja, a esquerda e a direita de quem olha. Por exemplo, eu estou aqui de frente para vocês e eu tenho 3 bandeiras, por exemplo, né? Vamos imaginar que eu tenho a bandeira do Estado, a bandeira nacional, né, do país e a bandeira dos desbravadores. Como que seria essa sequência para eu conseguir montar ela? Por exemplo, a bandeira do Brasil ficaria aqui no centro, no meio, tá? E eu vou deixar o exemplo para vocês aqui, para vocês seguirem, para ver como que fica mais fácil de entender. Então eu tenho 3 bandeiras, certo? A bandeira do Brasil ficaria no meio, centralizado. A bandeira do Estado ficaria à minha esquerda. E a bandeira do Salvador ficaria aqui à minha direita, tá? Então, aqui eu tenho 3 bandeiras. Ó, centralizei a bandeira do Brasil, coloquei a do Estado e coloquei a bandeira dos desbravadores. E quando o número for par, né? Vamos supor, ali eu coloquei número ímpar. Coloquei, no exemplo anterior, a bandeira do Brasil, a do Estado e a dos desbravadores. E quando o meu conjunto de bandeira for par, por exemplo, vamos usar 4 tipos de bandeira. Eu tenho a bandeira dos desbravadores, eu tenho a bandeira do Brasil, eu tenho a bandeira do município, por exemplo, e eu tenho a bandeira do clube. Então, 4 tipos de bandeira. Como que eu coloco em ordem para que eu possa compreender a ordem de importância, para que não me confunda. Lembrando sempre, como eu te disse lá atrás, dizendo assim, ó, sempre coloca para o lado de importância, certo? Por exemplo, a bandeira do Brasil deve estar ao lado direito do centro, ao lado esquerdo de quem vê. E as demais bandeiras, né, por ordem de importância, alternada da esquerda à direita da bandeira nacional. Ou seja, alternadamente da direita à esquerda de quem vê. Por exemplo, vamos lá. Vamos supor que eu tenho 4 tipos de bandeira, certo? Então, eu tenho a bandeira do Brasil, tenho a bandeira dos desbravadores, tenho a bandeira do Estado e tenho a bandeira do clube. Como que eu faria para colocar essas bandeiras numa sequência boa? Bom, colocaria a bandeira do Brasil aqui, centralizado. Colocaria a bandeira dos desbravadores à minha esquerda. Colocaria a bandeira do Estado à minha direita e a bandeira do clube à minha direita também. Por exemplo, por quê? Por ordem de importância, certo? País centralizado, desbravadores que representam todos os desbravadores ao redor do mundo, depois eu dou um estado do qual estou representando, e o clube, da onde que ele está sendo representado, né? Vamos supor que eu tenho 2 bandeiras, né? Somente 2. Como que eu centralizo essas bandeiras numa ordem correta? Eu tenho a bandeira do Brasil e a bandeira dos desbravadores. Eu coloco a do Brasil aqui e na minha esquerda eu coloco a bandeira do desbravador. Somente 2. Vamos supor que eu tenho 3 bandeiras, no caso. Eu tenho a bandeira do Brasil, a bandeira do desbravador e a bandeira do Estado. Como que fica? Centralizo a bandeira do Brasil no meio, coloco a do desbravador à minha esquerda e à minha direita a do Estado. Vamos imaginar agora que eu tenho
três bandeiras novamente. Mas aí eu tenho a bandeira do clube, do seu clube, a bandeira do Brasil e a bandeira dos gravadores. Como que eu coloco isso? Centralizo a do Brasil no meio, coloco a minha esquerda a do seu clube e a da minha direita a dos gravadores. Tá? Fica descentralizado assim. E vamos imaginar então que eu tenho bandeira do clube dos gravadores, a do Brasil e a bandeira do Ministério Jovem. Né? Só tenho essas bandeiras. Como que eu utilizo? Centraliza do Brasil, dos gravadores à minha esquerda, Ministério Jovem à minha direita. E, por exemplo, se eu tenho 4 bandeiras, vamos supor lá, vou fazer minha abertura e eu tenho 4 bandeiras. Eu tenho a do gravador, eu tenho a do Estado, eu tenho a do Brasil e eu tenho a do município. Como que eu identifico da maneira mais clara para representar todas essas bandeiras? Né? Então vamos lá. Quem eu coloco primeiro? Brasil. Então eu centralizei Brasil aqui. Quem que eu vou colocar ao lado esquerdo do Brasil? Quem? Por ordem de importância. Então vamos lá. Na ponta esquerda lá do começo eu coloco a bandeira dos gravadores, certo? Coloco a bandeira do Estado. Venho com a bandeira do Brasil. E por último eu coloco a bandeira do município. Igreja não, desculpa. Se a gente tiver o da igreja também, claro que a gente coloca a da igreja também, não tem nenhum problema. Tá? Mas a gente coloca por ordem de importância. Desbravadores, Estado, Brasil e município. Sempre da esquerda para a direita. E se eu tiver 5 bandeiras? Sou um clube, tenho todas as partes da bandeira e eu quero colocar todas essas 5 bandeiras que eu tenho. Sempre ordem de importância. Sempre da esquerda para a direita. Coloco lá gravadores, município, Brasil, Estado, Ministério Jovem, coloquei a 5. Se eu tiver mais uma, vamos supor que eu tenho 6 bandeiras. 6. E aí eu quero colocar essas 6 tipos de bandeira. Vamos imaginar que eu tenho a bandeira do clube, do seu clube, que eu tenho uma bandeira do Ministério Jovem, que eu tenho uma bandeira do Estado, que eu tenho uma bandeira do país, do Brasil, do seu município onde você mora e a bandeira do gravador. Como que eu coloco essas bandeiras por ordem de importância? Né? Sempre coloco lá. Sempre da esquerda para a direita. Clube local, seu clube. Coloca do Ministério Jovem na sequência. Coloca do Estado na sequência. Coloca do Brasil na sequência. Município e desbravador. Sempre por ordem de importância. Sempre por ordem de importância. Bom, consegui entender como que eu monto as minhas bandeiras. Ficou claro e prático, sucinto. Quando você terminou de colocar por ordem de importância quais são elas, você deve achar essas bandeiras. Como que eu faço? Me posiciono na frente das bandeiras e as bandeiras elas devem ser hasteadas enquanto se canta o hino nacional, né? Geralmente quando a gente tem evento dentro da igreja, a gente não canta o hino nacional, a gente coloca uma música de entrada, né? Em eventos dentro da igreja e geralmente em eventos fora, em acampamentos e em outros locais que não é dentro da casa de Deus de adoração, a gente acaba cantando um hino como representando o civismo no primordial que faz parte do nosso aprendizado no clube, né? Mas dentro da igreja geralmente a gente coloca hinos, toques instrumentais para poder fazer essa entrada mais simbólica. Mas ela deve atingir o topo, né, da ordem de importância, devendo coincidir com o término do hino. Lembrando que a gente não pode nunca fazer o hasteamento das bandeiras sem ter a bandeira nacional. Não importa nenhum. Se você não tiver a bandeira do Brasil, então você não faz hasteamento. Deixa assim, sempre. Em seguida, quando você está à frente, né, fez o hasteamento da bandeira, todas elas a meio mastro, elas devem atingir primeiramente o topo. Após isso,
deve descer a meio mastro, coincidindo com o término do hino. O segundo pelotão, que é formado por outro gravador, eles devem se posicionar na frente do clube, formando uma fileira. Então, eles devem dirigir aos momentos ideais. E na seguinte ordem, sempre na seguinte ordem, da direita para a esquerda. Vem o voto, a lei, o alvo, o lema, o objetivo, o alvo da Bíblia, o hino do gravador e, por último, a oração. Cada gravador que está à frente para dirigir o momento dos ideais deve anunciar o ideal em seguida de todos os representantes. E a gente faz aquela abertura normalmente como a gente sempre faz. Né? Sempre que for encerrar a reunião, a gente fala isso na reunião do desgravador, reunião na igreja, numa cerimônia, não esquecer nunca de encerrar e tirar a bandeira. Porque tanto o arreamento como o término da cerimônia precisa fazer o hasteamento dela para poder tirar e guardar. Lembrando que as bandeiras têm uma maneira correta de se dobrar, tá? Eu vou também deixar aí uns desenhos passo a passo aí para você entender como que deve deixar a bandeira e dobrar certinho para que ela fique mostrando o triângulo, por exemplo, da bandeira do Brasil, bandeira nacional. Certo? O civismo, ele é uma coisa tranquila, tá? Faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso programa de aprendizado dentro do clube, e ele nos ajuda muito a desenvolver a nossa parte física, civismo como cidadão, como pessoas. A gente só tem que entender a questão da distribuição dos tamanhos, né? Da ordem de importância das bandeiras, mas sempre coloque assim, da esquerda para a direita, sempre de ordem de importância, para sempre da direita à esquerda, do lado de quem vê, tá? Para vocês não se perder. Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa aula. É importante lembrar que tantas cerimônias é importante ter o hasteamento das bandeiras. É uma forma de civismo a gente representar, né? A gente está representando a nossa nação, o nosso país. Estamos representando um clube em geral, dos gravadores, que é reconhecido mundialmente. Quando a gente tem a bandeira do município, está representando a cidade onde você mora. Se você tiver a bandeira do seu clube, representando o seu clube, as conquistas que vocês conquistaram nos últimos momentos, e também do estado onde você mora. Enfim, para vocês mostrar um pouquinho do seu dia a dia como cidadão, como brasileiro, como representante aí da sua cidade, tá? Eu vou deixar assim um guia de identificação dessas bandeiras aqui em cima, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona. E eu acho que é isso. Bom, espero que vocês tenham entendido, compreendido, dúvidas, informações, questionei, tentei ser mais sucinto possível para que vocês possam compreender a importância dos hasteamentos, né? Lembrando que quando você estiver hasteando lá, os gravadores têm que ficar em posição de sentido e aguardando os momentos que se seguem. Bom, Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Fiquem em casa se puder, se cuidem, façam as atividades, orem bastante para que isso possa terminar. E muito em breve a gente vai se encontrar aí nas nossas reuniões, fazendo as atividades e vencendo aí essa epidemia. Tá bom? Um abraço, que Jesus abençoe vocês e que possamos estar juntos aí muito em breve, num breve acampamento gigante aí. Tá bom? Um abraço. Mas antes de terminar, eu queria fazer uma oração com vocês para que a gente possa ser abençoado por Jesus. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ajudou nessa pequena aula. Ajude esses gravadores a crescer espiritualmente e busque o Senhor constantemente. Cuide desse jovem, dessa jovem que está aí. Não sabemos o que estão passando no seu dia a dia,
os desejos, os sonhos que eles têm, mas o Senhor conhece o coração deles e sabe o que é melhor para eles. Pois entregamos em Tuas mãos, faça o que for necessário para que eles possam vencer na vida, ser um grande cidadão por reino do céu e ser uma luz gigante para as pessoas ao seu redor. Salva-os, guarda-os, cuide dos seus familiares, da vizinhança, dos seus parentes próximos, não próximos, dos amigos próximos, não próximos, das pessoas ao redor, Pai. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Abençoe todos os gravadores ao redor do mundo, todas as crianças, todos os jovens, todos os adultos e idosos. Que Sua mão possa cair sobre a vida deles e milhões de bênçãos possam ser distribuídas na vida deles, ó Pai. Esses são os nossos pedidos e agradecimentos que nós temos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, um abraço bem forte e que Deus abençoe vocês.